bem-vindos ao Manual do Candidato. Tudo o que você precisa saber para não perder uma eleição no tribunal. Eu sou Caio Marcelos, professor e advogado de Direito Eleitoral. E a ideia do manual é ajudar você, que é candidato a vereador, a prefeito, que está se preparando para essas eleições e que precisa ter a segurança jurídica de que sua campanha não vai ser alvo de ações judiciais, de que você não vai perder a eleição no tapetão. Esse curso também é para você, advogado, que trabalha para os partidos políticos, que precisa da assessoria, precisa avaliar a prestação de contas. Para você, contador, que está trabalhando diretamente com os candidatos e com os partidos. Ou até para você, estudante de direito e eleitor, que quer se inteirar mais um pouco para saber como funciona o direito eleitoral. O Manual do Candidato é um curso versátil. Através de videoaulas e do material em PDF, você vai ter acesso às principais alterações que teve na legislação eleitoral, tanto em 2019 quanto agora, com a PEC 107 de 2020, que alterou o calendário eleitoral. Todos nós sabemos que a pandemia do coronavírus trouxe um modo diferente de nos relacionarmos. E isso acabou afetando também as eleições de 2020. E para evitar a prorrogação do período eleitoral, o Congresso Nacional, com uma articulação junto ao TSE, alterou as principais datas do cronograma da disputa eleitoral. E na aula de hoje eu vou te apresentar um calendário eleitoral resumido, com as principais datas e eventos, e também vamos falar sobre propaganda eleitoral, propaganda partidária e propaganda intrapartidária. O calendário eleitoral foi aprovado pela Emenda Constitucional 107 de 2020, que alterou a Constituição no que diz respeito às datas do pleito eleitoral. Vamos ver as principais mudanças. A partir de 11 de agosto, as emissoras de rádio e TV ficarão proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. E no dia 15 de agosto é o prazo para os servidores públicos que vão concorrer se desincompatibilizar. Do dia 31 de agosto a 16 de setembro é o período em que as convenções partidárias deverão ser realizadas para a definição dos candidatos e da coligação majoritária. Veja que as convenções partidárias poderão ser feitas por meio virtual, para evitar o contágio do coronavírus. O dia 26 de setembro é o último dia de registro de candidaturas. E a propaganda eleitoral vai começar após o dia 26 de setembro, ou seja, a partir do dia 27 de setembro é que poderá haver a propaganda eleitoral. O dia 9 de outubro vai ser o início da propaganda gratuita no rádio e na TV. Já o dia 27 de outubro vai ser a divulgação de relatórios pelos partidos e coligações e candidatos, discriminando o recebimento dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O dia 15 de novembro vai ser o primeiro turno das eleições e o dia 29 de novembro o segundo turno. Até o dia 15 de dezembro será encaminhado à Justiça Eleitoral a prestação de contas das campanhas dos candidatos. E o dia 18 de dezembro vai ser o prazo final para a diplomação dos candidatos, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas. Veja que no calendário eleitoral, 18 de dezembro é o dia da diplomação dos candidatos. Mas há uma observação. Caso as eleições não possam ocorrer em virtude do alto índice de contágio do coronavírus, vai ser marcada uma nova data das eleições, mas as eleições não vão poder ser adiadas para 2021. Então, as eleições elas vão ocorrer em 2020. Isso foi o que ficou acordado entre o TSE e o Congresso Nacional. Mas se as cidades tiverem um surto muito grande de coronavírus, as eleições elas vão ficar para outras datas. Antes de a gente entender o que é propaganda eleitoral, propaganda partidária e propaganda intrapartidária, é necessário a gente compreender o que seria propaganda política.
A propaganda política é toda propaganda voltada para a promoção de determinado candidato ou de determinado partido. E ela se divide entre propaganda eleitoral, que é feita no período eleitoral. Ela é feita a partir do dia 15 de agosto e agora, com a mudança da legislação, ela vai passar a ser feita a partir do dia 27 de setembro. Propaganda partidária, que é aquela propaganda voltada para promover determinado partido político, e a propaganda intrapartidária, que é feita na quinzena que antecede as convenções partidárias. Ela é feita para promover determinados pré-candidatos, aquelas pessoas que querem ser candidatas e precisam serem aprovadas em convenção. Então, para convencer esses correligionários, elas fazem atos de divulgação de campanha da sua pré-candidatura. Então, a campanha intrapartidária, ou seja, a propaganda intrapartidária, é voltada para aqueles que querem ser escolhidos em convenção. É importante deixar claro que a propaganda partidária ela foi extinta em 2017. Ano passado teve até uma tentativa de ressurgir a propaganda partidária, mas isso não foi sancionado pela Presidência da República. Então, o presidente Bolsonaro vetou a proposta de criação da propaganda partidária e hoje nós não temos mais a propaganda partidária. É importante a gente falar de pré-candidatura. Toda vez que a gente fala de propaganda eleitoral, vem a ideia: a partir de quando eu posso promover determinado candidato? Será que a qualquer momento eu posso fazer propaganda eleitoral? Eu posso ressaltar as qualidades de um determinado candidato e pedir voto? Não. A legislação eleitoral ela estabelece regras para promoção pessoal dos candidatos e para pedir votos. E ela só autoriza o pedido de voto a partir do dia 26, agora dia 27 de setembro do ano eleitoral. Mas será que eu só posso falar do candidato na propaganda eleitoral? Não, nós temos a ideia da pré-candidatura. O que é o pré-candidato? O pré-candidato é aquele que quer se eleger num determinado cargo público e que já pode anunciar o seu interesse para o eleitor. Ele não pode pedir voto, mas ele pode ressaltar suas qualidades, pode apresentar programas, projetos de governança administrativa. Vamos ver as regras do que o pré-candidato pode e o que ele não pode fazer. Desde que não envolva pedido explícito de voto, o pré-candidato pode fazer menção à pretensa candidatura, pode exaltar suas qualidades pessoais, pode inclusive participar da cobertura dos meios de comunicação, inclusive pela internet, de entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão, na internet, com exposição de plataformas e projetos políticos. Pode realizar encontros, seminários, congressos em ambiente fechado e às expensas dos partidos políticos para tratar da organização dos processos eleitorais. Pode discutir políticas públicas, apresentar planos de governo, alianças partidárias. Pode realizar prévias partidárias, inclusive distribuir material informativo, divulgar o nome dos seus filiados e participar da disputa e de debates entre os pré-candidatos. Pode divulgar atos parlamentares e debates legislativos, se o pré-candidato ocupar um cargo público no Poder Legislativo. Pode, inclusive, divulgar seu posicionamento pessoal sobre questões políticas pelas redes sociais. Pode realizar reuniões de iniciativa da sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação do próprio partido, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. Pode, inclusive, realizar campanha de arrecadação prévia de recursos por instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo,
por meio de sítios na internet, aplicativos eletrônicos e outros similares. Pode ainda realizar pedido de apoio político e divulgar sua pré-candidatura, com as ações políticas que serão desenvolvidas e que ele pretende desenvolver. Veja, o que não pode é a transmissão ao vivo das emissoras de TV e de televisão das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação. Veja, o pré-candidato pode fazer diversos atos que não serão configurados propaganda antecipada. O que isso quer dizer? Que todo e qualquer ato do candidato que configure um pedido explícito de voto ou uma mensagem subliminar pedindo voto pode caracterizar a propaganda antecipada. A propaganda antecipada, propaganda eleitoral antecipada, é um ilícito eleitoral que sujeita o candidato a multa e, dependendo do uso e da intensidade da propaganda eleitoral antecipada, pode configurar abuso de poder político ou econômico e pode contaminar uma campanha eleitoral. Por isso que o candidato deve conhecer o que ele pode e o que não pode fazer na condição de pré-candidato, ou seja, quando ainda ele não foi escolhido em convenção partidária, quando ele ainda não fez o pedido de registro de candidatura. Agora que nós vimos o que ele pode e o que ele não pode fazer como pré-candidato, vamos ver o que ele pode fazer para se promover e ser eleito na convenção partidária como o escolhido do partido para disputar determinado cargo político. Na propaganda intrapartidária, que vai ocorrer na quinzena anterior à escolha pelo partido, ele pode utilizar faixas, cartazes em locais próximos à convenção. O que ele não pode é transmitir propaganda intrapartidária pela televisão, pelo rádio, nem pode pagar outdoor para fazer sua promoção pessoal. Visto as regras da propaganda intrapartidária, vamos agora falar da propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ela vai ocorrer a partir do dia 27 de setembro, que é o prazo final do registro de candidatura, que é até o dia 26 de setembro, pelo novo calendário eleitoral. E a propaganda eleitoral é o momento em que você, candidato, vai ter que convencer o eleitor de que você é a melhor escolha, de que você é a melhor opção de voto para vereador, para prefeito. Você tem os melhores projetos, você tem as melhores ideias criativas de governança administrativa ou na sua função parlamentar. Mas será que você pode pedir voto de qualquer forma, em qualquer lugar, utilizando qualquer meio de comunicação? A legislação eleitoral ela traz uma série de requisitos e exigências para que a propaganda eleitoral não se configure de forma abusiva. E pensando em você, nós fizemos um quadro sinótico resumido com as principais regras da propaganda eleitoral. Nós descomplicamos a sua vida. Se você tiver acesso à legislação eleitoral, à lei das eleições, o artigo 37 traz um emaranhado de obrigações e regras e dificulta muitas vezes a compreensão do profissional do direito. Por isso que nós fizemos esse quadro sinótico para te explicar de uma vez por todas o que pode e o que não pode ser feito na propaganda eleitoral. Veja, nos bens particulares. Você pode divulgar propaganda eleitoral nos bens particulares, desde que seja feita no formato de adesivo, no tamanho de meio metro quadrado e que seja veiculado de forma gratuita. Ou seja, não pode haver a remuneração para veiculação de propaganda eleitoral em propriedade privada. Veja que você pode tanto colocar propaganda na sua residência quanto no seu veículo, no seu automóvel. Mas ela deve respeitar a dimensão de meio metro quadrado e ela não pode ser veiculada de forma remunerada. Ela tem que ser gratuita. Nos bens públicos, não pode haver a veiculação de propaganda eleitoral. E nenhum bem público
você pode veicular propaganda eleitoral? Bem público aqui, a gente pode citar como exemplo hospital, escola, secretaria, espaços da administração pública, edifícios da prefeitura. Veja que só tem uma exceção. Nas dependências do Poder Legislativo, a veiculação da propaganda eleitoral ela fica a critério da mesa diretora. Ou seja, para você saber se você vai poder divulgar a propaganda eleitoral na Câmara Municipal da sua cidade, você vai ter que ver qual foi a decisão da mesa diretora. A mesa diretora pode permitir a veiculação de propaganda eleitoral. Bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, como táxi, banca de revista. Os bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público não podem ser objetos de veiculação de propaganda eleitoral. Por quê? Porque, como são bens de uso comum, a Justiça Eleitoral entendeu que não poderiam ser objetos de propaganda. Para não privilegiar determinado candidato que está no cargo público e poderia se utilizar das suas relações políticas para se favorecer. Por isso que os bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público não podem ser alvos de propaganda eleitoral. Bens de uso comum, que são aqueles que a população tem acesso geral, como cinema, clubes, lojas, centros comerciais, templos religiosos, ginásios, estádios. Esses bens, ainda que sejam de propriedade privada, não podem ser objeto de propaganda eleitoral. Então quer dizer que eu não posso veicular propaganda eleitoral na igreja do padre, lá da nossa paróquia, ou do meu amigo que é pastor? Não, você não pode veicular propaganda eleitoral na igreja do seu padre ou do seu pastor, porque os bens de uso comum, a legislação eleitoral entendeu que eles não podem ser alvo de propaganda eleitoral. Então você não pode de nenhuma forma veicular propaganda eleitoral sob pena de ter a sua candidatura cassada ou você sofrer a ação de investigação judicial eleitoral ou ação de impugnação de mandato eletivo por abuso de poder político ou econômico. Vias públicas, que são as calçadas, por exemplo. Você pode veicular propaganda eleitoral, desde que elas sejam móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito das pessoas, né? No horário de 6 às 22. Comitês de campanha. Você pode sim divulgar a propaganda eleitoral no comitê de campanha. Mas tem uma diferença entre o comitê central e os demais comitês. No comitê central, você pode divulgar propaganda desde que não exceda até 4 metros quadrados. Nos demais comitês de campanha, a propaganda ela vai obedecer o limite de meio metro quadrado. Então quer dizer que mesmo nos demais comitês eu ainda tenho que obedecer a dimensão de meio metro quadrado, que é a mesma dimensão da propaganda veiculada nos bens particulares? Sim, a legislação ela só te autoriza a ter uma dimensão maior na propaganda no comitê central, que vai ser até 4 metros quadrados. Nos demais comitês você vai respeitar a mesma dimensão da propaganda nos bens particulares, que é meio metro quadrado. Equipamentos urbanos, árvores, jardins em áreas públicas, muros, cercas, tapumes divisórios, postes de iluminação, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus. Todos esses equipamentos urbanos não podem ser alvo de propaganda eleitoral. Você não pode divulgar propaganda eleitoral nos equipamentos urbanos. E por que eu posso divulgar propaganda eleitoral nas calçadas e não posso divulgar propaganda eleitoral nos equipamentos urbanos? Apenas para preservar o meio ambiente, para que não haja poluição visual e poluição ambiental.
Então, eu acho que quem se recorda das eleições até 2006, em que havia muitos materiais de campanha afixados em postes de iluminação, em semáforos, em pontes, em passarelas, aquilo sujava as cidades e os grandes centros urbanos. Então, para evitar essa poluição ambiental e a poluição visual, com a fixação de grandes placas e adereços de propaganda eleitoral, a legislação resolveu proibir. Então fique esperto. Propaganda eleitoral na rua, ela tem que ser móvel e não pode proibir o fluxo de pessoas. Ficamos com a aula de hoje. Na próxima aula vamos falar sobre propaganda eleitoral na internet. Te aguardo.